Bom dia, hoje é sexta-feira, dia 29 de abril, está no ar Bom Dia Baixada, que completa nossa primeira semana. Hoje recebemos o deputado federal Beto Mansur e o vereador de São Vicente, Júnior Bozella, que vão discutir conosco sobre os principais assuntos da Baixada. Amanhã é o dia D para a campanha de vacinação estadual contra o H1N1. Os postos ficarão abertos até às 17 horas. Na Baixada Santista, a imunização acontece nas 9 cidades da região. A presidente Dilma Rousseff recebeu ontem o apoio do ganhador do Prêmio Nobel da Paz em 1980, o argentino Adolfo Pérez Esquivel. Segundo o argentino, um eventual governo de Michel Temer poderia ser questionado no Mercosul e na União de Nações Sul-Americanas por ser fruto de um golpe de Estado. Eu gostaria de começar conversando com o deputado Beto Mansur. Beto, você como o primeiro secretário da presidência da Câmara, fez a leitura de todo o processo de impeachment da presidente, participou do dia da votação, uma votação muito esperada, parecia final de Copa do Mundo, porque a população, o Brasil inteiro, esperava pelos 342 votos. Eu queria que você começasse falando sobre esse comentário do Prêmio Nobel da Paz, aí acusando a existência de um golpe em curso no Brasil. Você acha que isso... Primeiro, cumprimentar você, Vanessa Bozella, cumprimentar todos os nossos telespectadores. Cada um tem a sua opinião, a gente respeita, mas de maneira nenhuma esse processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff é um golpe de Estado, absolutamente. Nós estamos, na verdade, seguindo rigorosamente o rito que foi definido pelo Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal tem 11 ministros que têm uma especialização na Constituição brasileira. E a Constituição brasileira, ela permite que você retire determinado dirigente através de um impedimento, ou seja, através do impeachment. Lógico que dentro de uma regra, e nós estamos fazendo isso pela segunda vez. Às vezes você tem determinados modos de governo ou tipos de governo em determinados países até antigos, mais antigos que o Brasil, que você tem o parlamentarismo, em que muitas vezes o dirigente ou o primeiro-ministro não consegue ter uma maioria dentro do parlamento, ele acaba sendo retirado. Aqui nós temos essa modelagem de impeachment. Então, todos nós sabemos as dificuldades que o Brasil está enfrentando e tudo aquilo de errado que foi feito por esse governo ao longo dos últimos anos, principalmente na própria eleição da presidente Dilma. Então, ela está recebendo esse processo de impeachment e não é um golpe, todos nós sabemos disso. É lógico que as pessoas podem vir aqui, ou então a própria presidente pode fazer algum tipo de comentário. Ainda bem que ela não fez um comentário, diria para você, errado na nossa opinião, ou na opinião possivelmente da maioria do povo brasileiro, dentro da ONU. Ela se comportou dentro da regra que deveria se comportar, mas eu diria para você que esse comentário do argentino aí, não é porque ele é Nobel da Paz que ele sabe tudo. Então, ele comete um erro porque ele, na verdade, não existe absolutamente nenhum golpe nesse processo. Claro. Vereador Júnior, do seu ponto de vista, você acredita que houve uma tentativa por parte da equipe da presidente Dilma de manipular os fatos para passar para a imprensa estrangeira? Primeiramente, bom dia a todos, cumprimentar os telespectadores que nos acompanham, meu amigo deputado Beto Mansur, você, Valesca, dizer que é um prazer estar aqui no canal Santa Cecília. Olha, eu entendo que esse processo de impedimento da presidente Dilma Rousseff, ele correu todo dentro do rito, aquilo que era previsto, acho que todas as correntes de juristas no país, os analistas políticos, todos foram a favor que o Supremo Tribunal Federal
ele supervisionou, né, esse processo da forma devida e eu acredito que ele esteja todo dentro da legalidade. Então, acho que qualquer tentativa de acusar o processo de impedimento como um golpe é meramente uma ação política do Partido dos Trabalhadores para tentar minimizar os impactos e tentar fazer uma mobilização social para interferir num futuro governo Michel Temer. A gente precisa unificar o país. O deputado Beto ele cumpriu com excelência o seu papel na Câmara Municipal, foi um dos maiores articuladores da recuperação da República, porque esse governo que aí está, ele não tem condição nenhuma de conduzir o destino de todos nós, cidadãos brasileiros, e a gente tem hoje a prerrogativa, e o prazer, o orgulho de ter um deputado da nossa região que articulou, juntamente com o Congresso Nacional, os votos necessários para que a gente conseguisse chegar a esse processo. Então, não se fala em golpe, se fala em recuperação da República, como diz o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, é um governo de emergência, nós precisamos salvar a nação. Então, não tem no que se falar em golpe, e sim em recuperar o nosso país. Perfeito. Beto, você acompanhou os discursos dos parlamentares no momento da votação, muitos discursos vazios, enfim, e muitos discursos que foram parar nas redes sociais, tidos como chacota. Como você avaliou o momento ali, aquele momento da votação de cada um? Olha, é lógico que cada parlamentar, você não tem como tolir a fala do parlamentar. É lógico que tem muito parlamentar que não pega no microfone, não fala, não se expressa. Naquele momento ele achou que deveria se expressar. Eu respeito toda opinião, só acho que você não pode ter excessos. Essa questão, por exemplo, você teve aí por um lado o Bolsonaro defendendo um torturador, sim, que é uma coisa muito errada. Por outro lado, você teve gente defendendo quem também matou na ditadura, como Marighella, Lamarck e etc. Então, eu sinto que aquele momento não era um momento de festa. A gente estava votando o impedimento de uma presidente da República que foi eleita pela população. De uma maneira geral, a própria presidente Dilma Rousseff, ela acabou recebendo um número de votos que lhe deu condição de ser eleita. Se ela mentiu, se ela, de alguma maneira, a campanha acabou roubando dinheiro, pegando dinheiro de propina, etc., isso é outra coisa que a gente está discutindo. Mas a gente estava votando o impedimento da presidente. Claro. Lógico que você tem excessos. Eu, por exemplo, que acabei lendo por 3 horas e 20 minutos, o primeiro direto, quer dizer, acabei lendo a denúncia. Depois eu levei 4 horas e meia lendo o relatório final, sim, que foi discutido e apresentado pelo relator Jovair Arantes, na própria comissão. A gente acaba entendendo exatamente o que é uma pedalada fiscal, de que maneira que esse governo acabou cometendo erros dentro da própria legislação brasileira e por isso que ele está recebendo o impeachment. Então, eu diria para você que esse momento é um momento muito sério para todos nós. O fato das pessoas terem se posicionado, cada um tem a sua opinião. Claro. Mas eu fui muito claro naquilo que eu disse naquela oportunidade. A Dilma, ela está recebendo impeachment exatamente porque não tem nenhuma relação com o Congresso Nacional e precisa ter. Um prefeito precisa ter relação com a Câmara de Vereadores, um governador precisa ter relação com a Assembleia, para poder defender os seus projetos e aprovar aquilo que é necessário para o país. E também, administrativamente, ela vem conduzindo o país numa situação muito difícil, mas ela vem conduzindo muito mal o país. O que a gente espera agora do vice-presidente Michel Temer, e possivelmente eu posso até te dar mais ou menos o prazo que a gente vai ter esse resultado para ela poder ser retirada do poder. Mas a gente espera que o Michel monte um ministério de notáveis, até porque a gente não tem tempo, ele tem pouco tempo para isso. Sim. E o Brasil espera que ele monte um ministério de gente competente para poder tirar o país dessa sangria toda que está existindo hoje. Perfeito. Obrigada, deputado.
O ministro Teório Zavascki, relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, afirmou que vai levar o pedido de afastamento do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, para a discussão. O motivo é o fato de o PMDBista ser réu na corte e poder vir a ser o segundo na linha sucessória da presidência da República. A Constituição diz que o presidente da República não pode exercer o cargo caso responda a processo no tribunal. Eu gostaria de começar com o deputado Beto Mansur. Beto, o que todo mundo quer saber? Como anda o processo e quais os prazos agora? O que vai acontecer? Tá. Esse processo está agora no Senado. Ou seja, nós votamos na Câmara, remetemos para o Senado montou uma comissão. Essa comissão ela é composta de 21 senadores. E a partir aí da terça-feira, que foi votado o presidente, o vice-presidente e o relator, a comissão tem 10 dias para poder apresentar o seu relatório. Certo. Pode eventualmente apresentar antes, mas ela deve cumprir esses 10 dias. Eu diria para você que, se tudo correr muito bem, até o dia 6 de maio, o relator Anastasia, que foi governador de Minas Gerais e é do PSDB, ele apresenta o seu relatório. Certo. Esse relatório é votado na comissão e quem é a favor do impeachment tem uma maioria expressiva dentro da comissão. Então ele será aprovado na comissão. Aí esse relatório vai para o plenário do Senado Federal, logo em seguida, a partir do dia 6. Vai ser votado e é necessário essa votação em torno de metade mais um dos senadores, ou seja, maioria simples. Certo. Então, se você tiver lá 41 senadores, você aprova o relatório. A partir dessa aprovação, a presidente Dilma tem que sair imediatamente da presidência, por pelo menos 6 meses. O limite para você poder discutir o impeachment da presidente são 6 meses. Se você não conseguir discutir esse impeachment da presidente dentro do Senado, e se você não conseguir 2/3 para poder retirá-la do cargo, ela volta para o cargo. Então, eu digo a você que, nesse primeiro momento, ela será retirada do cargo por pelo menos 6 meses, assume o vice-presidente, que é o Michel Temer. Perfeito. Durante esse período, vai se precisar de 2/3 dos senadores, que são 54 senadores votando a favor do impeachment. Mas ela já vai estar fora do cargo. Perfeito. Se você me perguntar quando é que ela sai, eu diria para você que... é o que todo mundo quer saber. Logo a partir da votação, que deve se dar depois do dia 6, ela deverá sair do cargo. Agora, você tem proximidade com o deputado Eduardo Cunha e está acompanhando também o processo dele. Assim, você deve... como você vê essa questão que envolve o afastamento dele, as manobras para evitar o julgamento da Comissão de Ética, superada essa fase de processo de impeachment na Câmara, você acredita que a situação do Cunha possa ser encaminhada? Eu diria para você que ele está procurando se defender tanto no Conselho de Ética quanto no Supremo Tribunal Federal. O Supremo vai decidir, possivelmente a semana que vem, se ele pode, eventualmente, num processo de sucessão, porque saindo a presidente da República, nessa linha sucessória, quem assume é o Michel e, teoricamente, no impedimento do Michel de não estar na presidência, estar viajando, etc., quem assume é o presidente da Câmara. E aí, até no comentário que você fez, há uma discussão se quem assume a presidência da República pode ter processo na Justiça ou não. Exato. Então, é uma coisa que o próprio Supremo vai acabar decidindo. Mas diria para você que a situação do Eduardo, muita gente fala, o Eduardo é seu amigo. Eu tenho relação com ele porque sou da mesa. Claro. Até tenho relação política com muita gente dentro do Congresso Nacional, mas eu não sou amigo do Eduardo. Eu fui eleito como primeiro secretário nessa chapa que foi composta
no qual o Eduardo é presidente, mas eu tenho os meus votos, independentemente do que vier a acontecer. Muita gente pergunta assim, se o Eduardo sair da presidência da Câmara, você também sai da primeira secretaria? Não, porque eu fui eleito pelos votos dos componentes da Câmara dos Deputados. Agora, ele terá, logicamente, que se defender das acusações que são feitas contra ele. Perfeito. Júnior, você, como você entende como possível, justificava a permanência do Cunha na presidência da Casa também? Olha, eu acho que isso é um processo que está na esfera jurídica, né? Eu acho que é um direito que o presidente da Câmara ele tem de se defender perante ao Supremo Tribunal Federal, à Comissão de Ética, enfim, é uma avaliação que tem que ser feita dentro do cenário legal. Evidentemente que do ponto de vista moral, a gente questiona, a gente leva em consideração porque um presidente da Câmara, desde o momento que ele conduziu a sessão, e diga-se de passagem, a forma como foi conduzida a sessão, ela foi feita de uma maneira correta, dentro dessas questões legais. O que se discute é por que o presidente da Câmara ainda está ocupando a posição de líder da Câmara dos Deputados. Então, eu acho que é possível que essa discussão se avance, mas isso não é isso que vai parar e vai paralisar o Brasil. O Beto Mansur ele é profissional, e quando ele fala, olha, as pessoas querem vincular, olha, você é amigo do Cunha. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, você se relaciona com 513, ou melhor, com 512 deputados, porque você é mais um dos deputados que está lá compondo o Congresso Nacional. Eu acho que você ter amigos, não quer dizer que você precisa ser conivente com as atitudes dele. Eu não estou aqui para dizer, quem vai dizer é a justiça. Acho que o Cunha vai ter tempo suficiente para poder se explicar, se defender, e aí se chegar a uma conclusão que ele realmente cometeu os crimes que ele é acusado, ele vai ser afastado da posição de presidente da Câmara e, evidentemente, também não ferir os interesses da nação. Agora, nesse processo de impeachment, eu entendo também que ele teve uma participação importante. Eu costumo dizer que ele foi o anjo mau, viu, Beto? E o Moro foi aquele que fez o papel do anjo do bem. Então, complementou o outro, na minha opinião. Então, também se não tivesse o Cunha, que domina todo o regimento interno, quer dizer, ele cumpriu o papel dele, de presidente da Câmara, ele peitou essa questão do impeachment. A verdade tem que ser dita. Eu entendo que a participação do Moro, ela também culminou e foi decisiva a partir do momento quando houve o vazamento dos áudios, enfim, aquilo também gerou uma certa comoção nacional, enfim, mobilizou toda a sociedade brasileira com relação ao processo de impeachment, mas eu entendo que também, se não houvesse a participação direta do presidente da Câmara, tirando essas questões que todo mundo acaba pré-julgando, enfim, aí eu volto a repetir, no momento certo ele deve ser punido se é que ele cometeu esses crimes. Eu não estou aqui para acusar e punir absolutamente ninguém, Nós temos uma justiça no país e uma coisa importante que provou para todos nós brasileiros, que hoje as instituições no país, elas são sólidas e elas funcionam. Tanto que a Polícia Federal cumpriu com a sua obrigação, e todo o judiciário tem feito a sua parte. Então isso dá uma segurança para todos nós brasileiros. É um momento de transição e a gente espera que a República seja vitoriosa no final dessa história. Mas, Beto, numa possível saída do Cunha, já se fala em algum outro nome? Já se tem um novo nome ou não? Você tem 3 possibilidades para, eventualmente, retirar um presidente da Câmara. Ele renunciar. Se, eventualmente, o presidente da Câmara vier a renunciar, assume o vice-presidente da Câmara. Pelo prazo de 5 sessões, é exigido que se faça uma nova eleição para o presidente da Câmara. No caso do Cunha, ele já declarou diversas vezes que não renuncia. Se, eventualmente, ele for afastado do cargo pelo Supremo, ele acaba sendo afastado, continua na Câmara e assume o vice-presidente até o final do mandato. Só que o primeiro vice-presidente também está envolvido na Lava Jato, que é o Waldir Maranhão. E não tem eleição, ele vai até o final do mandato. Se, eventualmente, o Cunha for cassado
pelos seus pares, vamos dizer assim, vai lá no Conselho de Ética, o Conselho de Ética termina esse processo que está se alongando, ele vai ser discutido e ele é cassado, vamos dizer, dentro do plenário. Aí também você tem a assunção do vice-presidente e num prazo de 5 sessões ele é obrigado aí a fazer uma nova eleição. Esse processo é um processo, diria para você, complicado, mas eu acho que, lógico, ele tem o direito dele de se defender e etc., mas há um envolvimento muito grande nas coisas erradas que foram feitas ao longo do tempo, que, até como o Bozella falou, eu acho que é muito importante as nossas instituições estarem todas elas funcionando. Você tem o Supremo, e principalmente o ministro Teori Zavascki, que na minha opinião é um craque do direito, ele está conduzindo muito bem essa questão que envolve aí aqueles que têm foro privilegiado. Você tem a estrutura toda da Polícia Federal trabalhando muito bem e o próprio Ministério Público. Claro. Além, logicamente, das outras instâncias judiciais, de segunda instância, primeira instância, etc. Então eu acho que as coisas estão funcionando muito bem. O que a gente precisa é acabar com essa coisa de corrupção no Brasil, entendeu? Acho que a população brasileira, ninguém aguenta mais essa falação, roubou aqui, tem conta fora, tem isso e aquilo, ninguém aguenta isso. Sim. Mas falando um pouco da nossa região, em São Vicente, a gente vivenciou aí recentemente um pedido de impeachment do prefeito Billy. Como você vê esse processo e qual o posicionamento do Legislativo nessa questão? Olha, diferente do Congresso Nacional, onde o colegiado ele é mais amplo e você consegue encontrar uma facilidade maior de discutir essa questão do impedimento. É evidente que lá em São Vicente a gente vive uma das piores crises, assim como no Brasil, uma das piores crises da história da cidade. São governos e governos que se sucederam, atrapalhando o dia a dia do vicentino, um ciclo vicioso que se formou, eu tenho dito muito isso. Quer dizer, você pegou um governo Tércio muito ruim, que também acabou de uma forma muito negativa, você pega um governo Billy que vem se concluir de uma forma extremamente melancólica. É evidente que todo o processo de impedimento que houve lá, a tentativa de ser discutido na Câmara Municipal, houve alguma obstrução nessa pauta num determinado momento, porque a gente acaba não sendo maioria. Eu sempre me coloquei a favor do impeachment do prefeito Billy, sempre deixei isso muito claro, porque eu acho que o prefeito, assim como a presidente Dilma Rousseff, ele perdeu as condições dele de organizar o dia a dia da cidade. Agora, é evidente, a gente é uma voz na Câmara Municipal, dentro de um colegiado mais reduzido, são 15 vereadores, e obviamente, para você conseguir essa maioria, tem que existir um entendimento entre 50% mais um. Agora, não adianta só eu ter essa convicção ou algum outro vereador que lá esteja, se não reunir a maioria. Agora, do ponto de vista político, administrativo, o prefeito pecou, assim como outros prefeitos também erraram. A gente tem discutido muito essas questões em São Vicente. Quer dizer, a prefeitura hoje ela se encontra no cadinho. Eu vejo muitos políticos virem publicamente dizer a questão do cadastro de inadimplência. Agora, tem que se dizer o porquê que a prefeitura está no cadinho, porquê que a prefeitura fica impedida de receber os recursos do governo federal, do governo do estado, por causa que obras importantes, que recursos foram destinados, como a internet gratuita, que a gente até hoje nunca conseguiu acessar um computador numa praça pública. Quer dizer, isso é história para boi dormir. Veio 15 milhões de reais para o município e esse dinheiro acabou sendo depositado nos cofres da prefeitura e acabou servindo para pagar cargo comissionado em excesso, enfim, uma quantidade de prédios alugados. E hoje você não concluiu essas obras e, obviamente, quando você não conclui essas obras e não encerra esse convênio, você não consegue fazer com que outros recursos oriundos do governo do estado ou do governo federal, que são decisivos para a cidade, possam servir para atender as obras estruturantes que vão de encontro ou vão ao encontro dos interesses da população. Perfeito. Vaga de emprego em Grande Magazine acumula filas em São Vicente. A oportunidade atraiu centenas de pessoas e visa preencher vagas em todas as unidades na região. Em São Vicente, a antiga Unidade Básica de Saúde do Médico 70, abandonada desde 2014 após uma enchente, tem causado indignação dos moradores.
O local virou moradia para usuários de drogas, depósito de lixo e entulho. Quero continuar conversando com o vereador Júnior Bozella. Vereador, em São Vicente, por qualquer bairro que você ande, é só lixo pelas ruas, né? Explica para nós o que está acontecendo com a cidade. Olha, eu, antes de ir para o intervalo, eu vinha dizendo do problema da cidade, enfim, da falta de responsabilidade do gestor público. A gente, na condição de vereador, o vereador ele tem, né, a sua prerrogativa, que é legislar, representar a população, os interesses do povo, né, e fiscalizar as ações do Poder Executivo. Eu estou muito à vontade porque eu, desde o primeiro dia do nosso mandato, à frente da Câmara Municipal, eu tenho cumprido, né, com o meu dever, criei diversas comissões, tenho atuado à frente delas, inclusive uma das primeiras comissões que eu criei na Câmara Municipal foi justamente essa do lixo. Quando houve essa transição do governo Tércio para o governo Billy, todos lembram da falta de coleta do lixo orgânico, enfim, na cidade, por causa de dificuldade de pagamento com a empresa contratada na época. Enfim, então uma série de problemas que a população de São Vicente já vinha enfrentando desde o governo passado e atravessou esse governo também da mesma maneira e piorando essas questões por causa também não só do orgânico, mas do lixo, do resíduo da construção civil, né? A gente percebe que lá em São Vicente existe uma dificuldade muito grande. Eu acho que até uma questão cultural, porque a gente percebe que nos bairros mais periféricos da cidade existe sempre um acúmulo muito grande de quantidade de lixos depositado nas esquinas, nas ruas da cidade. Isso, para a aparência da cidade, é muito ruim, mas é evidente que a prefeitura também não tem cumprido à risca com a sua obrigação. Muito pelo contrário, tem falhado muito. A companhia, a Codesave, que é a empresa que deve fazer esse trabalho, vira e mexe, está em greve. Quer dizer, eu costumo dizer que a Codesave ela entrou num momento muito ruim, tá praticamente insolúvel. Você deixa de pagar o plano de saúde do funcionário que lá está, automaticamente ele já entra em greve e a cidade virou refém da Codesave. Então a Codesave tem a responsabilidade de recolher o lixo da rua, de fazer a limpeza das galerias pluviais, tirar não só o lixo, mas também a questão de capinar o mato da orla da praia. Enfim, todo esse trabalho de manutenção, zeladoria que hoje não existe na cidade de São Vicente. Ela anda de forma muito precária, então é um desafio para quem vai disputar a eleição e para quem amanhã assumir a Prefeitura de São Vicente. Tem esse compromisso de fazer com que a cidade tenha o mínimo dos serviços essenciais, que é a manutenção, a zeladoria, e isso com certeza trazer de volta a autoestima do vicentino. Deputado, essa questão do lixo realmente é lamentável, isso acontece não só em São Vicente, mas em Peruíbe e Cubatão também. Você foi prefeito por 2 vezes, como é que você lidou com essa questão do lixo aqui na nossa cidade? Olha, você tem um problema hoje no serviço público, de uma maneira geral, de muito baixa qualidade. Eu não digo nem somente na nossa região, eu falo muito do Brasil como um todo. Eu que sou engenheiro, vou dar um exemplo daquela ciclovia que acabou, por falta de projeto mais detalhado, acabou matando 2 ciclistas. Sim. Que é uma coisa que, para a gente que é engenheiro, nos envergonha, porque é uma coisa tão óbvia de você planejar algo que seja uma ciclovia de qualidade. Se gastou mais de 40 milhões naquela ciclovia e foi feita sem pensar que, eventualmente, você poderia ter uma carga de baixo para cima. Porque, normalmente, quando você põe uma passarela, as cargas que exercem influência na própria obra é de cima para baixo, né? Nunca de baixo para cima. Só que naquele caso a onda veio e derrubou a plataforma. Então são coisas que acontecem. Eu dei esse exemplo da ciclovia, mas você tem problemas aqui na Baixada Santista de projetos que não andam, essa coisa do VLT. O meu querido amigo Geraldo Alckmin já veio aqui algumas vezes para inaugurar algumas estações do VLT. Esteve essa semana novamente. E a gente fica nessa discussão porque as coisas não andam. Teve um determinado momento que até o Ministério Público tentou brecar a obra, etc., mas essa fase já passou, porque a própria Justiça já decidiu que a obra tem que ser feita.
Mas eu diria para vocês que é muito importante que a gente tenha consciência de que os equipamentos públicos, eles precisam, por um lado, ter qualidade e os prefeitos precisam fazer as suas economias. O que aconteceu, vou dar assim, relembrar um pouco essa coisa em Santos. Quando nós assumimos, a cidade estava numa dificuldade financeira muito grande, com salários atrasados, etc. E o lixo era recolhido pela Prodesan. E a gente tinha caminhões velhos e aquela história toda. O que eu fiz? Eu privatizei tudo, entendeu? Sim. E a empresa que ganhou a concorrência, que foi a Terracom, está até hoje fazendo esse tipo de operação. Trabalho. Mas o que está acontecendo, por exemplo, com São Vicente? Por que tem lixo na rua? Porque a prefeitura não paga a Terracom. A Terracom precisa receber também e não pode bancar tudo isso. E não diria para você só de São Vicente, não. O Guarujá está devendo para a empresa. Acho que da região da Baixada Santista, a única empresa, a única prefeitura que está pagando a Terracom direitinho é a cidade de Praia Grande, que tem um grande gestor que é o Mourão. Eu reputo como um dos melhores prefeitos aqui da região. Certo. Mas você tem problemas de destinação desses recursos. Então, se muitas vezes se enche muito a estrutura da máquina com muitas vezes pessoas que não têm a necessidade de trabalhar naquilo, mas são apaniguados políticos, etc., e não sobra dinheiro para aquilo que é necessário. Claro, enquanto então, isso, esse é o grande problema. E eu diria para você, não é só lixo. Claro. Você tem problema aí, vamos na dizer, saúde também. Na área continental, na saúde, você tem problema da infraestrutura nas escolas. Sim, sim. Então, e se você não tiver um pedaço do orçamento, vamos pensar, Santos é uma cidade que tem um orçamento muito grande, tem um orçamento possivelmente de 2 bilhões e 400 milhões de reais. Se você não destinar pelo menos 6% de todo esse volume de dinheiro para poder fazer investimento, você não consegue manter a cidade. E olha que Santos já é uma cidade pronta. Sim. Imagina as outras cidades que precisam de melhorias em infraestrutura. Enquanto isso, a população sofre com esse problema. A população não está aguentando mais. Eu diria para você que a população, sim, quando vai pagar o imposto, vai pagar IPTU, vai pagar ISS, etc., ela não aguenta mais, porque ela vê tanto desmando na vida pública demais. E tanta roubalheira que ela perdeu a paciência. A população se sente desestimulada a pagar o imposto porque ele não é revertido da forma como deveria ser. Esse é o grande desafio do gestor público. Vou dar um exemplo para vocês. Eu, normalmente, tenho saído no domingo para ir para Brasília. Eu pego o voo à noite. E minha mãe mora em São Vicente. Eu sou de São Vicente, nasci em São Vicente. E minha mãe mora no prédio onde eu vivi durante muito tempo, desde criança. Certo. Ali no edifício Marrocos, em São Vicente. Eu vejo minha mãe, está com 94 anos. E aí vou embora, normalmente eu saio ali por São Vicente e entro na Avenida Penedo. É um desespero, porque você verdadeiramente vê esse monte de entulho nas esquinas, lixo orgânico, que é comida e etc., jogada nas ruas e avenidas de São Vicente, e aquela Avenida Penedo totalmente esburacada. Então, eu estou dando um exemplo de uma avenida que, teoricamente, é asfaltada de São Vicente. Imagina você ir para a área continental lá para dentro. Etc. É mais complicado. Então, esse é o grande problema. São Vicente está enfrentando aí uma situação muito difícil, está com baixa arrecadação. Lógico. Mas não é só gasta dinheiro onde não deve. Mas aí que está, esse é o grande desafio do gestor público. Né? Eu sempre tenho dito muito isso. O orçamento público, isso aí o cobertor ele é curto, né, Beto? Você foi prefeito, você sabe como é que funciona. Uma prefeitura que gasta mais do que arrecada, automaticamente vai ter problema. Quer dizer, e governar é você elencar as suas prioridades. Então, o Beto falou aqui de um corredor que ele tem a condição de conhecer quando ele faz o caminho a São Paulo. Mas o Beto conhece bem a cidade. E a gente que milita e está o dia inteiro em São Vicente,
e vai do Itararé ao Maitá, a cidade tem problema em todas as áreas. Hoje é uma calamidade pública. Então, a prefeitura que gasta mais, é igual na casa da gente, né? Se você gastar mais do que você arrecada, você vai uma hora avançar no cheque especial, no cartão de crédito. Então, você tem que escalar quais são as prioridades, quer dizer, enxugar, cortar na pele, quer dizer, os gastos que são excessivos, os gastos a gente citou aqui agora há pouco, excesso de cargo comissionado, quantidade de entidades fantasmas que existem, prédios alugados, né, em excesso, quer dizer, por isso que a gente tem discutido muito essa questão de levar a prefeitura para a área continental de São Vicente. Claro. Quer dizer, São Vicente não tem um centro administrativo hoje que atenda à necessidade do servidor público, quer dizer, a prefeitura está numa região central, mas você tem diversos prédios alugados, totalmente espalhados, que o prefeito não tem controle da máquina pública. Por isso que eu digo que a área continental é o maior polo de desenvolvimento hoje, não só de São Vicente, viu, Beto, mas de toda a Baixada Santista. Né? São Vicente pode ser uma das principais vocações aí para atender essa dificuldade que hoje a região enfrenta, a questão do polo industrial de Cubatão, a questão, o próprio Porto de Santos tem enfrentado uma série de problemas. Eu acho que a gente precisa carregar São Vicente hoje como num cenário, né, de uma das principais soluções da Baixada Santista. Então, o fato de você levar a Prefeitura da Área Continental, que é uma das nossas ideias, eu tenho discutido isso desde o início do mandato, eu acho que é possível, porque se você fizer uma parceria privada, né, você automaticamente não precisa colocar dinheiro público, você tem empresários na região que já apostam nessa ideia, e aí você vai também aumentar automaticamente a arrecadação, porque você vai trazer empresários para aquela área e vai fomentar a economia e vai gerar emprego para aquela região que é importantíssima, como disse, volto a repetir, não só para a cidade, mas para toda a região da Baixada Santista. Tá ótimo. Obrigada, vereador. A comissão de vereadores se reúne com representantes da prefeitura para discussões para minimizar os impactos da instalação da rodoviária no mercado municipal. Os moradores do entorno e usuários do equipamento reclamam da falta de segurança e infraestrutura no local. Em um aceno público ao PSDB, o vice-presidente Michel Temer afirmou ontem que não será candidato à sucessão presidencial em 2018. Pelo apoio do PSDB, o vice-presidente cogita entregar o Ministério das Relações Exteriores para o senador José Serra e a Secretaria de Direitos Humanos para a deputada federal Mara Gabrini. Beto, no cenário atual, qual está sendo o posicionamento do seu partido, o PRP, e qual a tendência num eventual governo Temer? Olha, o Temer, ele tá aí que nem louco, né? Porque vai, logicamente, faltar ministério para tanto partido, porque você tem um volume grande de partidos no Brasil. Mas eu defendo, eu tenho uma relação mais próxima com o Temer já há bastante tempo, e eu defendo que o Michel, ele monte um ministério de notáveis, diria para você, buscando as figuras importantes da política, não só da política, mas de gente altamente capacitada para os determinados cargos de ministério. A gente está precisando de fazer uma grande reengenharia no Brasil. A gente tem, comentando sobre as cidades, a gente tem aí as nossas prioridades. Nós vamos ter momentos difíceis, diria para vocês, durante esse período agora, que se avizinha. Não é que vai se retirar aí a presidente Dilma e as coisas no dia seguinte vão estar tudo certo. Resolver, né? Então, nós vamos efetivamente ter problemas de caixa, problemas de pagamento de uma série de questões que envolvem aí as dívidas do Brasil, junto a organismos internacionais também. Então, nós precisamos tratar isso com muita atenção. Diria que o próprio Michel, ele está empenhado em buscar essas figuras, essa montagem de governo. Ele está, logicamente, tomando muito cuidado em função desse processo que tem que terminar, né, até ele assumir. Sim. Mas eu acredito que ele vai fazer um bom governo. Você já indicou alguns nomes para ele? Tem ajudado nesse sentido a montar o governo? Não, é lógico que eu fiz um trabalho durante esse período todo, do impeachment da presidente, porque eu fui o primeiro a me retirar de qualquer tipo de apoio. Na verdade, eu nunca dei apoio ao PT, mas
Eu fui o primeiro a me retirar de dentro do partido, até fui questionado um pouco, porque o partido tinha o Ministério dos Esportes. E eu nunca me preocupei com essa questão que envolve cargos, entendeu? Eu me retirei do apoio ao governo do PT pelos desmandos todos que nós sabemos que existem. Aí, logicamente, o partido acabou vindo e nós demos os 21 votos necessários para o impeachment. Quer dizer, todos os deputados do PRB acabaram votando a favor do impeachment. Lógico que nós podemos ajudar, colaborar, vamos colaborar, mas eu não tenho essa coisa de, vou indicar tal pessoa, não tenho, sinceramente, essa preocupação. Eu acho que, se o Michel me pergunta, olha, quem é que você acha que tenha que vir para um determinado lugar, eu vou sempre buscar uma figura que tenha capacidade para esse posto. Mas não estou preocupado de indicar alguém do meu partido, eu não tenho essa preocupação. Perfeito. Júnior, nós falamos dos transtornos na nota, no bloco anterior, sobre os transtornos que os moradores de São Vicente estão enfrentando em virtude da instalação da rodoviária de Santos. Você preside uma comissão que está tratando do assunto. Como você explica para nós o que está acontecendo ali? O assunto é em São Vicente. Sim, então a questão da rodoviária de São Vicente é mais um dos inúmeros problemas que a gente está tentando sintetizar aqui na nossa participação. É evidente que se a gente fosse falar dos problemas de São Vicente, a gente teria que estender o programa por muito tempo, né? Isso é triste, né? A gente vir aqui publicamente, mas a gente está tratando dos assuntos. É importante a gente destacar para a população de São Vicente que nos assiste que a gente tem estado muito atento. Ontem mesmo fiz uma reunião na Câmara Municipal, na verdade uma comissão de vereadores criada por mim, na qual eu presido, para discutir essa questão dos impactos negativos do problema da rodoviária. Quer dizer, uma casa, um espaço alugado há tantos anos, numa região muito ruim da cidade, na Fregaspar, estrategicamente não era o melhor local para ter uma rodoviária, e uma casa, um espaço, um ambiente, onde a prefeitura já encontrava-se com 27 meses de aluguel atrasado, um aluguel caríssimo, diga-se de passagem. Sim. E não houve nenhuma providência por parte da prefeitura. A Codesave, a gestora responsável por administrar a Codesave, soube-se que ia ser despejado e não houve nenhum planejamento prévio para que se pudesse adequar no melhor ambiente uma nova rodoviária. E aí foi levado para o mercado municipal de uma maneira provisória e obviamente que a comunidade local tem recebido todos os impactos negativos. Então por isso que a gente criou uma comissão para tratar na Câmara, junto com os agentes do Poder Executivo responsável, para nos ajudar, apesar da certa omissão do prefeito com relação a esse tema, mas ainda tem alguns secretários que estão nomeados que têm um comprometimento com a cidade. Então a Câmara de Vereadores tem cumprido o seu papel, a comissão ela tem esse dispositivo e a gente tem exigido esse compromisso para que a gente possa minimizar. É evidente que nesse governo é humanamente impossível você acreditar que vai conseguir instalar uma nova rodoviária em definitiva. A gente vai ter que esperar essa transição, é por isso que eu tenho feito algumas ações lá na Câmara para diminuir esse impacto, como o exemplo da Biquinha também, tem tantos assuntos que a gente tem tratado diariamente. Mas eu queria falar, você tem um bom relacionamento com o presidente nacional do seu partido, o ex-ministro Gilberto Kassab, e no seu caso, como você enxerga esse alinhamento nacional do PSDB em um futuro governo Michel Temer? Olha, eu acho que o alinhamento entre todos os partidos, PSD, né? Entre o PSD, o próprio PSDB, o PRB do Beto, eu acho que isso é aquilo que eu falei logo no início, né? Como o Fernando Henrique, o ex-presidente, disse, é uma tentativa de salvar a República. Eu acho que São Vicente também não vai muito diferente disso que acontece no país. Tem que existir uma coalizão, né? Quem ganhar a eleição em São Vicente não vai poder olhar no retrovisor e ficar reclamando do que aconteceu no passado. Vai ter que buscar os entendimentos, os relacionamentos a nível estadual, a nível federal. Eu tenho aqui o deputado Beto, que é um filho da cidade, que sempre ajudou São Vicente, é nosso amigo, a gente tem uma boa relação com o Beto, com o partido do Beto, inclusive são pessoas que conhecem a dificuldade da cidade, assim como o ministro Kassab, né, o ex-ministro e presidente nacional do nosso partido, que já esteve em São Vicente acompanhando lá as obras do canal do Cachapuã, levei o ministro, foi lá nosso convite, são problemas que existem na cidade que a gente pode usar, né, desse dispositivo, dos deputados, enfim, do Congresso Nacional, dos ministros, para que mandem recursos e ajudem a tirar São Vicente dessa dificuldade que se encontra. Beto, PRB faz
faz parte da chapa do Bozella em São Vicente. Como você analisa o cenário da sucessão municipal da região? Ele é o nosso candidato. Eu acho que nós precisamos acreditar, primeiro na juventude. Claro. O Bozella tem experiência política, tem a idade dos meus filhos, mas diria para você que ele tem muita vontade de ser prefeito. Eu já tive muita vontade de ser prefeito da minha cidade e fui. E eu acho que, não sou melhor que ninguém, mas eu acho que eu cumpri com o meu dever. A gente pegou a cidade numa situação muito, muito difícil e conseguimos recuperar a cidade, lógico, está com dificuldade aqui e ali hoje e tal, mas é uma cidade que tem uma arrecadação muito boa, é uma das 50 maiores arrecadações do Brasil e tem as suas exigências. Eu diria para você que até o Paulinho, tem que cumprir mais essa função de zelador, porque eu fui muito zelador da cidade, né? Lógico que eu me preocupei muito com os grandes projetos, etc., mas eu sempre fui uma pessoa preocupada com a questão do lixo, das praças, da limpeza da praia. Que afeta o dia a dia das pessoas, isso, né? Porque você, na verdade, muitas vezes o cidadão, ele quer que você resolva o problema dele ali do bairro dele, Exato. da esquina dele. E lógico que você tem os grandes projetos que precisam ser equacionados. Sim. O que eu diria para vocês é que o Bozella, ele vai, tenho certeza, vai fazer um bom trabalho. Claro. Nessa campanha. Lógico que a campanha não é fácil, porque você tem outros candidatos, etc. Mas eu tenho certeza que ele vai ter uma performance muito boa. E se vencer a eleição, ele vai fazer um bom governo. O que eu quero dizer a vocês é que Rapidinho que a gente já vai a gente tem que ter em mente que nós não temos recursos. A gente muitas vezes pensa, vai vir dinheiro do governo federal. Não tem não milagre. virá, porque a situação está muito difícil. O que a gente precisa com esse cobertor curto que a gente tem, enfrentar as nossas dificuldades. Já aproveito e peço as últimas considerações. Deixar um abraço a todos vocês, agradecer, desejar sucesso ao programa, que eu acho que é muito importante a gente estar junto aqui, discutindo os problemas da região e do Brasil. Júnior, para encerrar, a última pergunta eu queria trazer aqui. Você é pré-candidato a prefeito. Como devem seguir as alianças do seu partido em São Vicente e quais os principais desafios que você vai enfrentar aí, as considerações finais que a gente já está encerrando? Olha, a gente está construindo uma aliança forte para poder fazer uma disputa equilibrada e respeitosa, principalmente, né? A gente precisa tirar a cidade desse buraco e a gente vai lutar para isso. Infelizmente, tem um processo de eleição no meio desse caminho, mas São Vicente precisa urgentemente ter um novo governo, né? E para isso que a gente vai trabalhar, para ter um bom governo futuramente. Aproveitar para desejar um feliz aniversário ao nosso amigo presidente de honra, Marcelo Teixeira, que completou anos ontem. E é um prazer ter estado aqui com vocês e estou à disposição. Tá ótimo. Obrigada mais uma vez. Um bom dia a todos e até segunda.